Olá, meu amigo, olá, minha amiga do Nosso Tempo com Deus. Seja muito bem-vindo para mais essa edição dessa programação de alguns minutos que nós temos aqui. O assunto de hoje é o maior assalto da história. Você faz ideia, você tem noção de qual foi o maior roubo que a história registra? Talvez alguém vai dizer que foi em 1963, quando foi assaltado o famoso trem pagador, que ia da Escócia para a Inglaterra, levando depósitos bancários para pagar empregados. Ou talvez um assalto também na Inglaterra em 87, onde um banco foi assaltado. Ou talvez o assalto no aeroporto de Bruxelas, há não muitos anos atrás, em 2013, quando foram levados o equivalente a 50 milhões de dólares em diamantes brutos e também outros já lapidados. Sabe, meu amigo, o maior assalto da história, ele não aconteceu em valores que a gente pode medir ou mensurar. O maior assalto da história, ele acontece anualmente, de forma sistemática e voraz. Nós estamos tão entretidos com esse assunto que a grande maioria mesmo, ela não se dá conta de que nós estamos assaltados em termos de história e de quem está sendo assaltado, não por último, é o próprio Deus. Eu estou falando do Natal, eu estou falando de que o maior ladrão da história, o maior assalto da história, quem o pratica anualmente com a nossa conivência, é o Papai Noel. E vou dizer por quê. Se você já deu uma olhadinha com atenção na cidade onde você mora, você já percebeu que as vitrines das lojas já estão relativamente vermelhas. Os enfeites de Natal, toda aquela coisa de colocar motivos de Natal já está aí nas cidades e as ruas logo mais virão também, algumas cidades mais, outras menos. Mas pense comigo, qual dessas decorações natalinas lembra de alguma forma aquilo que a Bíblia registra como tendo sido o primeiro Natal? Aquilo que as vitrines, aquilo que as ruas, aquilo que popularmente hoje se vive como Natal, isso tem alguma conexão, alguma semelhança, isso lembra de alguma forma, um pouco que seja, o Natal que aconteceu na Bíblia, conforme o registro dos evangelhos, onde nasceu o Senhor Jesus? Se nós formos honestos, e precisamos ser, a resposta é não. Entre aquilo que nós temos hoje e aquilo que é histórico, tem uma diferença de dia e noite. Os extremos são opostos. E é por isso que eu digo que esse é o maior assalto da história, onde o fato, onde a história, onde um acontecimento está sendo varrido da história, onde uma outra coisa, uma lenda, está sendo colocada como se fosse o Natal de verdade. E nós estamos assistindo isso, eu digo para mim pelo menos, com tristeza. Tem muitas pessoas que se dizem cristãs e elas entraram junto nessa onda e eles também celebram isso e não estão se dando conta de que estão ajudando a matar a memória do Natal. E desta forma estão destruindo de suas mentes, da mente dos seus filhos, da mente dos seus descendentes, das pessoas com quem convivem. Estão destruindo da mente o fato da história e estão plantando no lugar do fato um boato, uma lenda, uma tradição que está se implantando como se fosse verdade. Alguém disse que uma mentira dita muitas vezes torna-se uma verdade. Eu lembro com o texto de João 3,16, onde diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu amigo, não se permita ser roubado na cara dura. Não participe desse maior assalto da história. Resgate os valores do Natal. Fale disso adiante, porque esse Deus prova o seu amor para conosco, porque Ele enviou Jesus
E ali está o Natal de verdade. Que Deus te abençoe.